Saúdo a todos os irmãos e irmãs da Congregação Jesus Salvador, bairro Cavalhada, São Marcos, bairro Ipanema, Bom Pastor, bairro Campo Novo, bem como a todos vocês que participam do nosso culto alusivo à festa da Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. Neste dia, as palavras ditas pelo anjo de Deus na sepultura vazia de Cristo precisam ecoar para dentro do mundo. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. O próprio Cristo vivo se apresenta a cada um de nós e nos fala no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E também através do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, o Cristo vivo renova a sua promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amados, Cristo vive. Mesmo passando pela morte temporal, nós também viveremos. Cristo ressuscitou e assim nós também ressuscitaremos no dia derradeiro. Que consolo, que maravilhosa esperança podemos ter com estas palavras de promessa do eterno e vivo Deus, Cristo ressuscitado. Se nós temos essa esperança, então também temos um motivo especial para rendermos culto a este Deus vivo em Cristo Jesus. Com estas palavras, damos o início do nosso culto alusivo à Páscoa. Eis uma voz vinda do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. É a voz de Deus Pai que falou junto ao Rio Jordão, no batismo de Jesus, e no Monte Tabor, quando ocorreu a transfiguração de Jesus. Esta voz de Deus Pai, vinda do céu, apresentou seu filho Jesus ao mundo como seu cordeiro, que deveria ser sacrificado e o seu santo sangue derramado para salvar a humanidade pecadora da condenação eterna. Invoquemos pela presença de Deus Pai em nosso meio. A Ti, ó Deus Pai, nós invocamos. Se Tu presente conosco. O Cristo que morreu por sobre a cruz na Sexta-feira Santa, ressuscitou no domingo da Páscoa, também fez a sua voz ecoar para dentro do mundo, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Invoquemos pela presença de Deus Filho em nosso meio. A Ti, ó Deus Filho, Jesus Cristo, nós te invocamos. Se Tu presente em nosso meio. O apóstolo Paulo assim escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal,
por meio do seu Espírito, que em vós habita. Sendo assim, invoquemos pela presença do Espírito Santo em nosso meio. A ti, ó Deus Espírito Santo, que nos chamaste à fé em Cristo por meio do batismo e nos inscreveste no livro da vida que se encontra junto ao trono do Pai Celeste. Nós te invocamos, se tu presente em nossos corações, agora e até a nossa hora derradeira, preservando-nos sempre na fé no Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Amém. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, com toda humildade, queremos confessar as nossas culpas, os nossos pecados ao nosso eterno e vivo Deus e suplicar pelo seu perdão. Senhor Deus, santo e justo, quem sou eu diante da tua santidade e justiça? Sou apenas uma pessoa dividida ao meio, pois o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero praticar, este pratico. Assim, dividida está a minha vida, por isso sinto-me desventurado diante da morte e do pecado. Eu, de mim mesmo, não tenho forças nem recursos para me salvar. Por isso confesso todos os meus pecados diante de ti e suplico pela tua misericórdia e perdão. Amém. Eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Eu o faço em nome do Deus triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Perdoados, queremos agora iniciar o nosso culto de louvor e adoração. Destacamos o Salmo alusivo para a festa da Páscoa, Salmo capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Oremos.
Graças à tua infindável misericórdia, ó Deus, da nossa salvação, somos um povo perdoado e feliz. Faze com que esta felicidade se transforme em adoração sincera e em serviço consagrado a Ti e ao nosso semelhante. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina como Pai e com o Espírito Santo para sempre. Amém. A primeira leitura bíblica, alusivo para a festa da Páscoa, nós encontramos no livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 até 43, onde lemos: Falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Eis a primeira leitura bíblica. Destacamos a seguir a leitura da epístola, também alusivo para a festa da Páscoa. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 até 4. A união com Cristo glorificado. Paulo assim escreveu: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Eis as duas primeiras leituras bíblicas alusivo para a festa da Páscoa. A leitura do Santo Evangelho, alusivo para este domingo de Páscoa, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 1 até 15, onde lemos: A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela.
O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigem a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Só quero destacar o seguinte: esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje, quer dizer, no tempo em que foi escrito o Evangelho de Mateus. Eis a leitura do Santo Evangelho alusivo para a festa da Páscoa. Queremos mais uma vez confessar a nossa fé que temos no Deus triuno. Queremos confessar a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A graça, a paz, o amor e a misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Palavras de Jesus que nós encontramos registradas no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Rogamos ao Deus eterno que conceda em rica medida do poder o seu Santo Espírito a cada um de nós no meditar destas palavras de Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, na mesma fé que temos em Cristo Jesus. Ao entardecer daquela sexta-feira do dia 7 de abril do ano 30, ecoou em Jerusalém a notícia: o crucificado Jesus Cristo acabou de morrer. Não havia dúvidas. O centurião romano o confirmou perante Pilatos. José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo de Jesus da cruz sem vida e o sepultaram. Os guardas do sepulcro tiveram uma estranha tarefa: vigiar um cadáver. As mulheres, no domingo da manhã, se dirigiram ao sepulcro para embalsamar um corpo sem vida.
as mulheres Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, deram provas claras de que não confiaram na promessa deixada por Jesus antes da sua morte. Ele dizia: o Filho do Homem precisa morrer, mas ao terceiro dia há de ressurgir dentre os mortos. Prova disso que não acreditaram na ressurreição foi quando compraram aromas para embalsamar um corpo que elas achavam que estava no túmulo sem vida. Queriam prestar a última homenagem ao mestre morto. Mas algo inquietava as mulheres no caminho para a sepultura. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Esta pedra pesava em torno de 300 quilos e era-lhes muito pesada para removê-la. No entanto, uma pedra maior ainda pesava nos seus corações: a falta de confiança em Jesus e na sua ressurreição, como ele prometera. Também os discípulos não acreditaram o que Jesus disse antes da sua morte sobre a ressurreição. Por isso, as suas esperanças messiânicas transformaram-se em amargura e frustração. Julgaram haver crido em vão, fracassou a sua causa. Assim, decepcionadas, tristes, as mulheres incrédulas finalmente chegaram ao túmulo e notaram que algo havia acontecido. A pedra que fechava a entrada do túmulo estava removida. Como o túmulo estava aberto, elas entraram e levaram o maior susto. O corpo de Jesus não mais estava lá, mas sim um anjo vestido de branco lhes dizia: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E assim, o mundo arregalou os olhos quando, na manhã da Páscoa, repentinamente ecoou a notícia: Jesus ressuscitou, ele vive, ele voltou da morte, o túmulo está vazio. Será possível? Pensaram sem dúvida Pedro e João. Correram até o sepulcro. Eles precisam se certificar com os seus próprios olhos esta notícia. Impossível, diziam os escribas e fariseus, e pagaram elevadíssima soma em dinheiro aos soldados romanos que guardaram o sepulcro. Estes deveriam mentir e dizer que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus durante a noite, quando adormeceram. De modo algum acreditarei, declarou Tomé, quando lhe participaram a notícia da ressurreição de Jesus, e reagiu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Na Segunda Guerra Mundial, era costume na Alemanha, quando um filho ia para a guerra, colocar uma estrela azul numa das janelas da casa, para que todos soubessem que naquela casa havia alguém servindo a pátria. Quando o filho morria na guerra, o governo mandava uma estrela dourada à família, para fazer a troca da azul pela dourada. E para fazer essa troca, geralmente era convidado um pastor que fazia a cerimônia fúnebre, para dar uma palavra de consolo também aos familiares. Aconteceu certa vez que um pai perdeu o seu filho na guerra, recebeu do governo a estrela dourada. E ele então convidou o pastor para fazer a cerimônia fúnebre e também para fazer a substituição da estrela azul pela estrela dourada. Na cerimônia, o pastor procurou
consolar a família com a bela mensagem da ressurreição de Cristo e também apontando para a nossa ressurreição no dia derradeiro. Dias depois, o pastor recebeu uma ligação telefônica. Logo percebeu que era o pai do menino que havia morrido na guerra. O pai, com a voz embargada, cheio de emoção, dizia: pastor, o senhor não vai acreditar. O Jim não morreu. Ele está aqui comigo. Ao meu lado. Foi um grande engano. O Jim está vivo. O Jim está aqui comigo em casa. Podemos imaginar a alegria desse pai que achava que o seu filho estava morto, realizou a cerimônia fúnebre, fez a troca das estrelas e, de repente, quem chega em casa, vivo, o filho. Pois foi esta alegria que sentiram os discípulos de Jesus na manhã da Páscoa, que acharam que Jesus estava morto e, de repente, descobrem que ele está vivo, se apresenta a eles no domingo da Páscoa. Esta mesma alegria vai se repetir no dia do juízo final, quando reencontraremos os nossos entes queridos que nos deixaram saudades, aqueles que nos antecederam na morte. Pai, mãe, filho, filha. Eles estarão ao nosso lado, vivos, de corpo e alma. Vai ser uma alegria este momento do reencontro. Pois a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que os mortos vão ressuscitar e que nós os veremos novamente. O próprio Jesus disse, e o evangelista João assim registrou: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Quando uma pessoa morre, a alma se separa do corpo. O corpo é enterrado e o espírito, a alma, volta para Deus. É isto que nos é descrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Foi o que aconteceu com Jesus. Na hora da sua morte, ele entregou seu espírito a Deus. Na manhã da Páscoa, no terceiro dia, Deus devolveu o espírito de Jesus ao seu corpo e ele voltou a viver, ressurgiu. A partir daí, o Salvador ressuscitado prometeu estar conosco todos os dias. E ele nos tranquiliza com esta maravilhosa promessa: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, os teus piores inimigos, a morte, diabo e inferno, já foram derrotados. Não mais te podem reter em seus domínios. Por isso, não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eis a razão, meus amados, o porquê o apóstolo Paulo ergueu a sua voz e pôde exclamar: onde está, ó morte, agora a tua vitória? Muitas pessoas, infelizmente, ainda hoje, vivem em situação idêntica à dos discípulos antes da Páscoa, na incerteza, medo, dúvidas, desespero. Vivem escondidas de Deus, vivem revoltadas contra tudo e contra todos. Também existem os que, a exemplo dos escribas, fariseus e Tomé, assumem uma atitude negativa diante da ressurreição de Cristo e, consequentemente, da ressurreição geral no dia derradeiro. Por isso, vivem no mundo sem esperança, vivem de tal maneira que, morrendo o homem, tudo acaba.
Mas nós, que fomos chamados à fé pelo poder do seu Santo Espírito, agora já podemos contemplar com os olhos da fé, através das Escrituras, tudo aquilo que Cristo nos preparou neste mundo e também na eternidade. Agora sim, nós estamos seguros, e seguros principalmente nas benditas palavras do Deus vivo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Se você realmente crê nessas palavras ditas pelo ressuscitado Jesus, então podemos lhe desejar uma feliz e abençoada Páscoa. Porque Cristo vive e nós também viveremos. Amém. Oremos. Ó Senhor Jesus Cristo, que saíste da negra escuridão da morte, e em majestade e glória, surge também em nossos corações e habilita-nos a contemplar as glórias deste santo dia, para que possamos louvar-te e glorificar-te. Tu venceste a morte e aniquilaste aquele que tinha poder da morte, esmagando a cabeça da serpente, do velho inimigo de Deus e dos homens. Desceste ao inferno e despojaste os principados e as potestades, expondo-os publicamente ao desprezo. Sim, o nosso permanente companheiro de nossa jornada terrena e o convidado especial de nossos lares. Abençoa o pão de cada dia. Concede paz à nação e às almas. Preserva a alegria da Páscoa continuamente em nossos corações. Quando o dia declina e o sol está prestes a derivar, quando as sombras se adensam ao redor de nós, na agonia e sofrimento da morte, então fica conosco graciosamente e guia nossas almas desde deste vale de amarguras para Jerusalém celeste. E no dia derradeiro, quando soar a voz do arcanjo, ressuscita nossos corpos mortais e faz-os iguais a teu glorioso corpo e concede-nos paz eterna nas mansões celestes, onde te veremos face a face e onde bondosamente falarás conosco e serás a nossa eterna alegria e gozo, nossa luz e glória pelos séculos sem fim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.